França, uma nação cuja magnificência imperial levou-a a criar alguns dos maiores feitos de engenharia que o mundo já viu. A França foi governada por homens que se comparavam a deuses e que moveram guerras sangrentas pelo continente. A busca pela perfeição levou esse povo a construir em escala monumental. Notre Dame is a structure of breathtaking innovation. Mas sua extravagância desenfreada causou uma revolução que trouxe o Império à beira da ruína. Desse caos emergiu um fabuloso conquistador. Napoleon was a force of nature. Seu objetivo era edificar um império como o de Roma. Construindo um Império, Napoleão. In 1789, the monarchy was deposed by the French Revolution. King Louis XVI and Marie Antoinette had their heads cut off in the Place du Roi. But the reign of terror would turn in on itself, and Danton and Robespierre and the other fathers of the French Revolution would either be murdered in their bathtub or die by the guillotine themselves. And out of this chaos would come a young, brilliant general from Corsica who would lead France into a new era of empire. 1795. Um oficial oriundo de uma pequena ilha no Mediterrâneo estava prestes a dar o primeiro passo rumo ao poder. A vertigem dominava Paris após 3 anos sangrentos que se seguiram à Revolução Francesa. O reinado dele cativaria a imaginação do povo francês e o lançaria no cenário mundial como um dos maiores conquistadores da história. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Napoleon was a force of nature. Audacity was his middle name. Napoleon imposed himself upon Europe with such force that he goes down in the annals with Caesar and few others. A ascensão de Napoleão foi meteórica. De comandante do exército do interior a general das forças na Itália em apenas um ano. In 1796, Austria attacked French troops in Italy, and Napoleon took a disaffected and undernourished army and turned it into a veritable force. He beat Austria in battle after battle, eating up most of northern Italy, finally even bringing that serene Republic of Venice to its knees. When Napoleon returned to Paris, he was a star, and then he started to take over. But believe me, after 10 years of the blood and guts of the French Revolution, the people of Paris and France were ready to say, "Praise the Lord." In 1804, Napoleon was crowned Emperor at Notre Dame. It is said there's a preparatory drawing of Jacques-Louis David of the event where Napoleon's taking the crown from the Pope and crowning himself. He also turned to his brother and said, "If Daddy could only see us now." Now, with his astounding ego, it's interesting that Napoleon was averse to creating monuments to himself, but he created one, 70,000 tons of stone in the shape of an arch, modeled on the Arch of Titus in the Forum of Rome. It would be called the Arc de Triomphe. Em 1809, Napoleão escolheu o projeto do arquiteto François Chalgrin para seu Arco do Triunfo. O local escolhido foi o final da Avenida Champs-Élysées, na Place de l'Étoile. A estrutura consiste em um simples arco, com uma passagem abobadada de 29 metros de altura por 14 de largura. No total, o arco mede 49 metros de altura por 44 de largura, 2 vezes maior que sua inspiração em Roma. Na base dos pilares do arco existem 4 enormes altos relevos, celebrando as guerras revolucionárias e napoleônicas. A visão desse arco colossal erguendo-se majestosamente na rua mais célebre de Paris
É como uma coroa de poder e glória cingindo a capital francesa. By 1812, Napoleon had conquered most of Europe, but then the boy bit off more than he could chew. He invaded Russia. And the rest, as we say, is history. Poor supply trains, harsh winters, the resiliency of the Russian people, Napoleon was defeated, forced to abdicate, and exiled to the island of Elba. But he escaped and enjoyed a short reprise of power we call the 100 Days, before he was defeated at Waterloo and exiled again, this time to St. Helena, and for good. Perhaps in respect and awe that the French felt for Napoleon, they continued the work on the Arc de Triomphe until it was finished in 1836. And the Arc de Triomphe would stand as the emblem of France until a wiry, bizarre skeleton of a building made out of iron would change the idea of an urban skyline forever. O Arco do Triunfo seria o símbolo de Paris por mais 50 anos, até ser superado por uma torre que cativou a imaginação do mundo. Em 1889, Paris construiria um dos monumentos mais memoráveis e arrojados da Terra, a Torre Eiffel. Napoleon was not short. At 5 feet 6.5 inches, he was even slightly taller than the average Frenchman of the 19th century. Nos anos que sucederam a queda de Napoleão, a França suportou 3 revoluções sangrentas em seu tumultuado afastamento de reis e imperadores rumo à democracia. A década de 1880 marcou o zênite do Império Francês, uma superpotência colonial que cobria 1/3 da África, a Indochina e boa parte do Caribe. A Exibição Internacional de Paris, em 1889, foi idealizada para comemorar o centenário da Revolução e estabelecer uma nova era de poder e glória para a França. O governo francês escolheu um grande chamariz para a exposição, uma torre épica de 300 metros, símbolo arrojado de otimismo e autoconfiança. The Minister of Commerce, Edward Lacroix, saw it as a symbol of progress, where he said humanity gravitates endlessly upward. Um concurso de projetos avaliou 100 propostas, incluindo a da empresa de engenharia de Gustave Eiffel. Desde a década de 1830, engenheiros tentavam construir uma torre semelhante sem sucesso. A reputação internacional de Eiffel como excelente construtor de enormes pontes e estruturas colossais, bem como seu desenho elegante para a torre, garantiram a sua vitória. Mas a torre não agradou todo mundo. Assim que seus planos foram divulgados, houve clamor por parte de artistas e intelectuais parisienses. It was claimed that it was ugly, it was industrial, it was useless. It was a travesty to the Parisian landscape, which contained all sorts of wonderful classical structures. Today we take the Eiffel Tower for granted, but if you think about it in its time, this thing was pretty bizarre. Gustave Eiffel was about to transform the concept and appearance not only of a civil structure, but an entire city's skyline. This thing was going to be the forerunner of the skyscraper, and a lot of folks in Paris didn't dig it. Just like 100 years later, they didn't particularly like the pyramid from Imperio in front of the Louvre. But with the Eiffel Tower, it wasn't just the city do-gooders, but serious architects and writers voraciously lobbied against it. Guy de Maupassant supposedly said, "I'll eat there because it's the only place in Paris where I don't have to look at the thing." A torre tem 299 metros de altura, a mais elevada estrutura até então construída pelo homem. Em janeiro de 1887, Eiffel deitou as fundações no Champ de Mars e na margem esquerda do Sena, e encontrou seu primeiro problema. Amostras do solo sob 2 pilares ao longo do rio estavam molhadas e moles, um sério obstáculo para uma torre de 7.000 toneladas.
A solução de Eiffel, uma inovadora forma de ancorar sua torre colossal. Para os alicerces do lado do rio, ele afundou câmaras herméticas de ferro, ou caixas pneumáticas, a fim de que operários pudessem escavar abaixo do nível da água até um leito sólido de rocha. Os alicerces foram assentados na diagonal, de modo que as 4 enormes colunas da torre exercem sua pressão em ângulos retos até os blocos de fundação. Eiffel demonstrou seu gênio inovador no desenho para os encaixes cilíndricos que sustentam as colunas. Em cada um, pôs um êmbolo hidráulico para alinhar as colunas, uma vez que fossem erguidas. Eiffel enfrentou então o maior desafio de todos: o vento. Sua solução seria vital para toda a futura tecnologia dos arranha-céus. Todos os grandes nomes da arquitetura no século XX seguiriam seus passos. Eiffel era uma autoridade em aerodinâmica de vastas estruturas. Mas mesmo ele estava construindo rumo ao desconhecido. Utilizou uma série de pilares com treliças precisamente calculadas com beiradas recurvas para mitigar os efeitos do vento. Projetou a torre de modo que nunca oscilasse mais que 10 a 12 centímetros na mais forte ventania. Em 1º de julho de 1887, a torre começou a erguer-se. Pedaços enormes da estrutura de ferro foram içadas aos seus lugares por guindastes a vapor. 2/3 dos rebites foram inseridos nas oficinas para permitir uma montagem rápida. Now, one of the ways in which Eiffel did things rapidly was to prefabricate parts. He was a master at organizing his projects. A construção aerodinâmica de Eiffel foi um sucesso. Em contraste com as décadas despendidas na construção de grandes monumentos anteriores, ou os quase 2 séculos para edificar Notre-Dame, a Torre Eiffel foi construída em apenas 22 meses, com somente 300 metalúrgicos. Ao ser terminada em 1889, a obra-prima de Gustave Eiffel substituiu a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, como a mais alta estrutura do mundo, um recorde superado apenas em 1930 pelo edifício Chrysler de Nova York. What's wonderful about the Eiffel Tower is that it so horrified the French for the first few years after it was built. It reflected French technological modernity, architectural audacity that did not lay well with some of the traditional elites. On June the 21st, 1889, the Eiffel Tower was open to the world. Gustave Eiffel conducted personally guided tours for many celebrities and royals, including Buffalo Bill, the Shah of Persia, the King of Siam, the Prince of Wales, even Thomas Edison. Young women bought dresses called Eiffel climbers. The tower was the hit of the exposition, attracting almost 2 million people. Gustave Eiffel had financed almost 80% of the tower in exchange for the proceeds from all the concessions. He got his money back within a year, and the tower eventually made him a very rich man. The Eiffel Tower symbolized an ideal Republican society, that is, the towers made up of many small pieces that interconnect and mutually support each other, all people from all walks of life mutually supporting each other in a democratic government, holding up the republic and moving it forward. In spite of the cranky cab drivers of Paris, I love this town and I love France. And then again, cab drivers are cranky anywhere. If I could go back in time, a few things at the top of my wish list would be to hang out for a weekend at Versailles with Louis XIV, or sip a coffee with one of my own personal heroes, Victor Hugo, or watch Cézanne paint or Rodin sculpt.
As it is, I'm quite content to take my coffee looking up at Notre Dame, or staring at the stained glass of Chartres Cathedral, or gazing up at the Eiffel Tower and wondering how in the heck did they get only 11 pounds per square inch at the greatest points of stress on that thing. The grace and the style and the sophistication of the French have persisted from Charlemagne right into the 21st century. How do they do it? Well, some say it's arrogance. Personally, I think it's confidence. Vive la France. For the History Channel, I'm Peter Weller.